cumprimentando o nosso colega, doutor Daniel Carneiro, que se encontra aqui nas dependências da Primeira Câmara de Direito Privado. Nosso então presidente, que tem pretensões para futuramente retornar. Segundo ele anda me falando, né? Então vamos aqui, os itens dentro ali. Primeiro deles é uma apelação. Vamos agora aos pedidos de sustentação oral virtuais. O primeiro deles é o 185, relativo de Badon Raimundo Nonato Silva Santos. Apelação civil de Fortaleza. 185, número SAG 028-9222, 18-2021, 8060001, apelante MIPN, apelado FP da CN, que solicitou a sustentação oral foi o doutor Carlos Henrique Moreira, em prol do apelado. Está presente, doutor Carlos? Doutor Carlos? Henrique? Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutor Carlos, tudo bem? Tudo bem. Doutor Carlos, eu observo aqui pelo nosso organograma aqui da sessão que Vossa Excelência representa os interesses do apelado, FP, da CN, não é isso? Perfeitamente. Pelo sistema do voto provisório, o desembargador Raimundo Nonato encaminha voto no sentido de conhecer e não prover o recurso. Portanto, o resultado, que já se encontra unânime, favorece ao constituinte de Vossa Excelência. E aí eu indago se o senhor persiste no interesse de realizar a sustentação oral. Não, excelência, não carece. Acredito que a sentença ela foi bem prolatada e acredito que está tudo nos conformes. Pois não. Então, eu vou anunciar o resultado do julgamento do recurso de apelação. Então, o recurso foi conhecido e não provido. Nos termos do voto tendente relator, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, e o julgamento se deu sem discrepância de votos. O julgamento está encerrado. Eu agradeço a presença do doutor Carlos Henrique. Continuando, colegas, temos o número 150, relatoria do desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Obrigado, excelência. Boa tarde. Até logo, doutor. Boa tarde, doutor Carlos. Apelação civil do senador Pompeu, 0050-206, 31-2021-8060166, em que o Banco Bradesco S.A. é apelante e apelado também. E a senhora Antônia Linda de Souza também figura como apelante e apelado. Como eu já disse, relatoria de desembargador Carlos Augusto, número 150. Quem requereu a sustentação oral foi o Banco Bradesco S.A., através do Dr. Vitor Lins de Meira Castro, que tem escritório na cidade de Recife. Boa tarde. Boa tarde, doutor Vitor. Isso mesmo, excelência. Doutor Vitor, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim. Então, eu passo a palavra ao senhor, que dispõe de até 15 minutos para realizar a sustentação oral, que foi requerida a tempo e modo. Muito obrigado. Boa tarde, saúdo o excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, os demais desembargadores, todos os membros presentes, servidores, advogados, todos que estão também virtualmente. Eu vou iniciar minha sustentação fazendo um breve relato da ação que está sendo julgada nessa tarde. Trata-se de uma ação indenizatória na qual a parte autora alega que vem sendo descontados em seu benefício previdenciário valores a título de cartão de crédito com margem consignada. É importante ressaltar, nesse momento, que após o protocolo da inicial, foi determinado o agendamento da audiência.
E antes mesmo que essa audiência fosse agendada, foi protocolada a habilitação da parte ré, constituindo o doutor Antônio de Moraes Dourado Neto como seu patrono e solicitando que a intimação ocorresse de forma exclusiva para aquele advogado, sob pena de nulidade nos termos do artigo 272 do CPC. Ocorre, excelências, que não foi observado pela nobre segunda vara civil da comarca de Senador Pompeu esse pedido realizado pela banca de advocacia do réu, de modo que não foi dirigida ao patrono a intimação para apresentação de defesa. Houve no dia 23 de junho de 2021, consta na página 85 do processo, momento que a secretaria citou pessoalmente a parte ré, o Banco Bradesco. E ainda no evento seguinte, a secretaria expede certidão a qual intima apenas o patrono da parte autora. Ela nunca expediu a certidão para o patrono da parte ré. Houve, portanto, no processo de análise, flagrante supressão de direito de defesa. O réu deixou de comparecer à audiência, pois não sabia que iria ocorrer tal ato, ele não foi intimado. A primeira intimação recebida pela parte ré, pelo patrono da parte ré, foi no dia 22 de junho de 2022, quando foi intimado sobre a decretação da revelia. Logo após foi apresentada a peça de contestação. E, posteriormente, houve sentença e a revelia foi suscitada no nosso recurso, que foi apresentado no dia 4 de maio de 2023, desse ano. Concluo, excelências, como eu disse, seria uma sustentação breve, solicitando que seja observado o julgamento prolatado pela segunda Câmara do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, aproximadamente 2 meses, no processo 0051323, dígito 75, 2021, 8060160, de relatoria do excelentíssimo desembargador Carlos Alberto Mendes Forte. Na ocasião, foi prolatado o acórdão que reconheceu a nulidade de intimação devido à ausência de direcionamento ao doutor Antônio de Moraes Dourado Neto. Reitero ainda as razões apresentadas na apelação e peço que se anule a sentença, reconhecendo a invalidade de intimação por tratar-se de matéria de ordem pública, sendo concedido novo prazo para apresentação de defesa, nova audiência. No mais, são essas as minhas razões. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e a possibilidade de sustentar. Obrigado, doutor Vitor. Eu passo a palavra agradeço. novamente ao relator, doutor Carlos Augusto. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, eminentes pares. Renovando aqui os cumprimentos. Boa tarde, doutor Vitor. Parabenizando aí pela sua sustentação oral sucinta, mas bem condensada, que resume a causa. Senhor, aqui é os velhos empréstimos, descontos. Como é, Tom? Nós temos... Só um montinho, doutor Carlos, por favor. Deu? Pois não, Eduardo Carlos, desculpe. Cartão de crédito, margem consignada, aqueles velhos empréstimos aí que são feitos. Certo. Primeira preliminar do banco, argui o banco a falta de interesse de agir, alegando que a ausência de requerimento administrativo ou mesmo de reclamação apresentada pela parte não atendida pelo réu caracteriza a ausência de conflito e, portanto, a pretensão deduzida em juízo carece de requisito essencial para a sua válida constituição, qual seja o interesse de agir, devendo restar comprovada a necessidade da parte se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, não obtida por outros meios. Dito isso, afirmo que não há como ser acolhida a preliminar de falta de interesse de agir da parte consumidora, eis que é desnecessário o requerimento da via administrativa como pressuposto ao ingresso da demanda judicial. Caso contrário, considerar-se-ia uma afronta à garantia constitucional, a garantia do princípio da inafastabilidade da jurisdição, de forma que eu estou recusando essa preliminar, estou rejeitando-a. Senhor presidente e eminentes pares.
preliminar, a primeira preliminar submetida à apreciação dos pares, Pois não. refere-se a interesse de agir que o banco Desembargador defende. Raimundo Nonato, como voto, Vossa Excelência, preliminar. Acompanho o relator, presidente, ratificando meu voto. Manuel. Igualmente, senhor presidente. Preliminar rejeitada a unanimidade. O banco requer que seja a segunda preliminar revelia. Ele alega que seja reconhecida a nulidade da revelia. No entanto, tal pedido não há como prosperar, pois consultando as certidões expedidas nos autos, verifico que as folhas 85 consta a intimação / citação do banco apelante e as folhas 87 está a certidão de ciência da intimação. Logo, verifico que a instituição financeira foi intimada da audiência de conciliação e citada da ação. Não se manifestando no prazo legal, ocorreu a revelia. No entanto, no caso do juiz, do caso subjúdice, apesar do juiz reconhecer a revelia, analisou todos os tópicos apresentados na contestação, mesmo intempestiva, inclusive as preliminares arguidas pelo banco apelante. / promovido, como se verificou a ausência do contrato supostamente celebrado pela apelada Antônia Linda de Souza nos documentos juntados. Preliminar rejeitada. Desembargador Donato. Com o relator, presidente. Também, excelência. Preliminar rejeitada. Aqui Segunda. Vou ser bem sucinto. Vou bem sucinto com relação ao caso, aos consignados, contrato de crédito. Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos pelas partes para negar provimento ao recurso interposto pelo Bradesco e para dar parcial provimento ao recurso interposto por Antônia Linda de Souza, com o fim de determinar que o Banco Bradesco realize a devolução dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da apelante de forma simples em relação aos descontos até o dia 30 de março de 2021 e em dobro após esta data. Em razão da sucumbência do banco apelante nesta segunda instância, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. É como voto o senhor presidente, eminentes pares. Desembargador Donato. Com o relator, presidente. Desembargador Emanuel. Também acompanho o relator, até essa é por conta da modulação aí que Vossa Excelência está no parcial, né? Acompanho, inclusive mantendo o voto já lançado do sistema provisório, né? Do plano. Muito obrigado, Excelência. Excelência Luizinho. Ótima tarde para todos. Diga, meu colega. Da ocasião, só para o efeito de anunciar o julgamento. Boa tarde, Todemé, tudo bem? O apelo do banco foi... Mas só parcialmente conhecido, é isso? Ah, então tá aqui. Conhecido e parcialmente provido. O do banco conhecido e negado provimento, e o da senhora Antônia, parcialmente conhecido e portanto, vou anunciar o resultado oficial. O apelo do Banco Bradesco conhecido e não provido. Apelo da senhora Antônia Linda de Souza, parcialmente conhecido, e na extensão conhecida, parcialmente provido, nos termos do voto do eminente relator de Barra Carlos Augusto Gomes Correia. Decisão unânime, o julgamento está encerrado. Eu agradeço a presença, mais uma vez, do eminente advogado, doutor Vitor. Obrigado novamente, boa tarde. Boa tarde. Então, chama a julgamento agora a apelação civil de Cariré, 02009643-2022-806-0058. Apelante Maria Esther Farias, apelado Banco Itaú Consignado S.A. O número 77 é de minha relatoria, Banco Itaú Consignado. Na realidade, aqui do nosso organograma, consta o Banco Itaú Consignado como apelado, mas na realidade ele é apelante. Já observamos aqui que houve um equívoco, inclusive na
autuação deste recurso, que será retificado oportunamente. Então, o apelante é o Banco Itaú Consignado S.A. e apelada a senhora Maria Esther Farias. Quem solicitou a institucional foi o Banco Itaú, através da doutora Vitória Francis Jerônimo Cunha, OAB Alagoas. Doutora Vitória, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Posso Doutora, iniciar? só um momento, doutora Vitória. Certo. Doutora, eu vou dialogar um pouquinho com Vossa Excelência, que eu, como relator, encaminhei o voto para os meus pares, desembargador Zé Ricardo Vidal Patrocínio, conhecido desembargador Patrocínio, e o eminente desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa, no sentido de prover parcialmente a irresignação do banco. Ou seja, nós estamos aqui excluindo o dano moral, mas mantendo essa devolução do que foi indevidamente descontado. Eu faço essa observação, esse diálogo com Vossa Excelência, para indagar se mesmo assim persiste na sustentação oral, ou seja, dano moral excluído e sendo redimensionados os ônus da sucumbência. Não, neste caso, eu dispenso a sustentação oral. Pois não. A devolução Então, seria em dobro, nesse caso. como? A restituição seria em dobro. Em dobro, após março de 2021. Certo. Antes, de forma simples, como nós vemos, estamos aqui a decidir reiteradamente. 30 de março, né? Desembargador Manuel, que é craque na data. Antes de 30 de março de 2021, todas as devoluções são de forma simples. Após essa data, em dobro, em face do repetitivo do STJ, que independe da ocorrência de má-fé, doutor Demetrio. Não é isso, doutora Vitória? Certo. Nesse certo. caso, eu dispenso sim a sustentação oral. Obrigado. Vossa Excelência ajuda a otimizar os trabalhos na nossa Câmara. Então, vou anunciar diletíssima primeira Câmara de Direito Privado, que hoje é aqui prestigiada por dois eminentes colegas, doutor Daniel e doutor Demétrio. Foi, pai. Estou comedido, né? Estou comedido. Então, eu vou anunciar o resultado do recurso foi conhecido e parcialmente provido. Esclarecendo mais uma vez, doutora Vitória, para transparência, que o dano moral foi devidamente excluído. R$3.000, não há dano moral, e foi uma razão muito simples, para aquele que nós estamos observando. Realmente não há o contrato aqui nos autos, não é contratação ilícita, mas a parte recebeu um numerário, não é, que praticamente equivale ao numerário recebido para o que foi descontado, desembargador Manuel. Então, não houve, entre aspas, decréscimo nenhum financeiro nos proventos desse cidadão. Recebeu X e foi tirado X. Então, não há dano moral. Exatamente, dano moral excluído, lógico, só a devolução. Nesse sentido, doutora Vitória, o resultado do julgamento eu anuncio de forma, mais uma vez, oficial, recurso conhecido e parcialmente provido, decisão unânime. Eu agradeço a Vossa Excelência, doutora Vitória. Vamos em frente. Doutora Vitória, tem outro aqui que eu observo. Continua aqui conosco. Eu vou chamar agora a apelação civil de Nova Russas, apelante Banco Itaú S.A., que também é apelado, também figura como apelante apelado, o João Barbosa Paiva, relator do desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa. Número é SAG 0200 295 97 2023 806 0133. 159, desembargador Carlos. Doutora Vitória, eu observo aqui pelo sistema do voto provisório, mas eu não faço parte da turma julgadora, que o recurso do senhor João Barbosa Paiva está sendo conhecido e não provido, e o recurso do banco conhecido e provido. Ou seja, o resultado da votação provisória, que se encontra unânime, favorece também ao banco que Vossa Excelência representa. O provimento do Carlos Augusto, só para transparência máxima, em prol da eminente advogada, é o provimento para exatamente... Diante do acolhimento das razões recursais do banco com a reforma da sentença, resta prejudicada a análise do recurso apelatório do autor no tocante
ao pedido de majoração dos honorários. Aí, diante do exposto, o conhecimento do recurso e diante da ausência de interesse de agir da parte autora, reforma a sentença para extinguir o feito, invertendo o ônus sucumbencial, né, para condenar a apelada ao pagamento dos ônus, né? O banco foi vencedor. Você está satisfeita, doutora Vitória? Dispensa a sustentação oral também nesse? Sim, dispensa a sustentação oral. Pois não. Obrigado. O desembargador Casmir, por favor. Pois não. Aqui no nosso resumo, Claro. não está em perfeita sintonia, em congruência com o voto de Vossa Excelência. Em conhecer dos recursos apelatórios para dar provimento ao recurso do banco e não provimento ao recurso do autor. É o resumo. Pronto, conhecimento e provimento do recurso do banco. Isso. E não provimento ao recurso do autor. Desculpe, doutora Lia. Quem se equivocou fui eu. Doutora Lia ganhou de mim 1-0 hoje. 1-0. Na última, rapaz. No último. No último. É que pode. Mas ainda temos aqui uma coisinha, ainda temos umas vistas. Doutora Vitória, eu vou anunciar o resultado do julgamento, tá certo? Apelo do Banco Itaú é conhecido e provido. Apelo do senhor João Barbosa Paiva, conhecido e não provido. Tudo nos termos do voto do tenente relator. Decisão sem discrepância de votos. O julgamento está encerrado. Obrigado, doutora Vitória. Não foi hoje que Vossa Excelência atuou mais uma vez, né? Mas na próxima, com certeza, atuará. Eu agradeço pela oportunidade e atenção de todos. Boa tarde. Boa tarde. Vamos agora aos pedidos de vista. Grave interno. Desembargador Manuel. É o 200. Vossa Excelência relator. Do ecoterapia. Então, você aderiu ao voto visto? Pois é. Paralisia cerebral. É diferente do autismo. Né? Do autismo. O autismo, se fizer ressonância, tomografia, não encontra aí nenhuma normalidade. O autismo é mais comportamental. E na paralisia, aí tem a lesão. Aí tem vários estágios, né? Aquele que não anda mais, aquele que não fala mais. Então, portanto, não aplica aquela lei que estava falando que era específica, entendeu? E tem que correr lá para, como não está no rol, aí tem que ir para o artigo, a alteração do artigo 10 da 9656 e que a 14 alguma coisa, 14 parece 546. Eu vou 646. anunciar o feito, agravo interno civil de Fortaleza, gravante IMED, agravado BMM, RPS, CMM. Relator de Badão Manuel Leite Albuquerque, número é SAD 063-4916-3721-806-0000/50.000. Não vou fazer a leitura da resenha, o eminente relator já adiantou-se e aderiu ao voto vista do desembargador Zé Ricardo, que dividia parcialmente. Em relação à ecoterapia e educador físico. Perfeito. Em relação à ecoterapia e educador físico. Embora que você citou duas de São Paulo, e eu citei uma de São Paulo e outra de Pernambuco. Mas aí, como se está aceitando a não ecoterapia... Você fez um voto escrito, foi? Me lembro. Me lembro. O caminhar é um só. Acaba chegando também a não aceitar. Então, o agravo interno foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do eminente relator, que aderiu à divergência do desembargador Zé Ricardo. Decisão unânime, julgamento encerrado.
fosse conhecido e provido em parte, né? Parcialmente. Perfeito. Perfeito. Afastando esses três aí. Vereador Raimundo Nonato, esse diretor de Vossa Excelência está com o vereador José Ricardo. Aí mesmo, vereador? H de instrumento de calcaia, 201, gravante Unimed de Fortaleza, gravado João Lucas Silva Carneiro, relator de vereador Raimundo Nonato Silva Santos, SAG 062-4610-38-23-806-0000. Nossa secretária vai ler aqui a resenha do julgamento. Pois não, Ela lê desembargador. rouquidão. Iniciado o julgamento pelo sistema provisório, o eminente relator apresentou o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pelo excelentíssimo senhor desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Em sessão, o excelentíssimo senhor desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, adiado o julgamento e vista renovada na sessão do dia 23 de agosto. Vereador José Ricardo, toca a palavra. Senhor presidente, Pois não. antes do desembargador Zé Ricardo se pronunciar, né, como vistor, Pois não. eu queria só dizer que eu já tive, inclusive, conversando com o doutor Zé Ricardo, desembargador Zé Ricardo, e eu vou aderir ao voto do o vistor. Viu? Perfeito. Senhor presidente, Pois não. apesar da adesão do eminente relator ao voto do gestor, preciso apresentar o voto, até porque temos um outro julgador na turma julgadora. Mas eu adianto que serei o mais sucinto possível. Pois não. Esse voto, ele diz respeito a um agravo de instrumento em que o juiz de primeiro grau determinou que a operadora de plano de saúde fornecesse um determinado produto chamado hemp oil, que é, em resumo, canabidiol. Canabidiol é uma substância oriunda da cannabis sativa, e que tem sido utilizada ainda de forma bastante experimental, digamos assim, para alguns tratamentos de algumas doenças. Mas o que me fez abrir a divergência em relação ao voto do eminente relator foi, sinteticamente, o fato de que esse produto, se é que medicamento pode ser chamado, ele se destina ao uso exclusivo no âmbito domiciliar. E, desse modo, ele não conta com a cobertura por parte das operadoras de plano de saúde. E isto porque não se trata de... A lei prevê como de cobertura obrigatória medicamentos de uso domiciliar, desde que sejam antineoplásicos ou procedimentos radioterápicos para tratamentos de câncer e hemoterapia, o que não é, evidentemente, o caso desses autos, esse produto foi receitado para um portador de transtorno do espectro autista. Além disso, além do fato de não se tratar de além do fato de se tratar de um produto a ser utilizado no âmbito domiciliar e que, portanto, foge da cobertura obrigatória dos planos de saúde, é preciso ter em mente que, recentemente, com a alteração trazida pela Lei número 14.454, nós passamos a contar com um rol de taxatividade mitigada da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E essa taxatividade só deve ser mitigada, quebrada, quando o tratamento, ou procedimento, ou medicamento prescrito, ele tiver eficácia comprovada à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. E também que haja recomendações pela Conitec, ou exista a recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde
que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Isso todos nós já estamos familiarizados com essa alteração legislativa. E pesquisando sobre a utilização do canabidiol para tratamento do transtorno do espectro autista, eu encontrei várias notas técnicas do NATJUS, inclusive do NATJUS Nacional, do Conselho Nacional de Justiça, que dizem em rápidas pinceladas o seguinte, desembargador presidente, aspas, evidências sobre a nota técnica número 158.797, NATJUS Nacional, diz em rápidas pinceladas o seguinte, evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia. O uso de canabidiol em quadros de transtorno do espectro autista ainda carece de evidências científicas sólidas, de modo que sua prescrição rotineira não deve ser encorajada em detrimento de opções medicamentosas com evidências científicas mais significativas em relação à eficácia e segurança. Além disso, a nota técnica número 159.471, NATJUS de São Paulo, segue na mesma toada. E também uma nota técnica número 152.895, NATJUS do Rio Grande do Sul, que também conclui que o uso do canabidiol foi avaliado por PCDT da Conitec com recomendação preliminar de não incorporação no SUS, né? Os estudos existentes sobre o canabidiol, até o momento, envolvem um número limitado de participantes de pesquisa e não são suficientes para comprovar cientificamente sua segurança e efetividade no manejo do transtorno do espectro autista. E, na mesma toada, eu lembro ao colegiado que, recentemente, em 19 de julho, desembargador Mauro, de 2023, esta primeira Câmara de Direito Privado decidiu o caso de idêntica natureza envolvendo o fornecimento de canabidiol por operadora de planos privados de assistência à saúde a portador de transtorno do espectro autista, ao julgar o agravo de instrumento número 062-2518-87 de 2023, sob a minha relatoria, negando a obrigatoriedade da operadora em fornecê-lo, e que participaram da turma julgadora desse agravo de instrumentos os eminentes desembargadores, o relator, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos e Carlos Augusto Gomes Correia. E a ementa também, peço vênia para não me demorar mais em reproduzi-la, mas, em linhas gerais, ela caminha nessa linha de entendimento. Então, com essas considerações, o eminente relator já aderiu ao posicionamento que nós já tínhamos consolidado naquela turma julgadora, né? De maneira que eu conheço do agravo de instrumento para dar-lhe provimento no sentido de revogar a obrigação de fazer imposto ao operador de plano de saúde hora agravante. E saliento também que a eventual liquidação de gastos deve se dar nos moldes do parágrafo único do artigo 302 do Código de Processo Civil. É o voto, senhor presidente. Desembargador Emanuel. Senhor presidente, eu peço fechar dos autos. Vista concedida. Com todas, também com a anuência aqui do nosso prezado e conspícuo desembargador Zé Ricardo Vidal Patrocínio. Completamente desnecessário a anuência. Perfeito, desembargador Emanuel. Vista deferida. Agora, coletiva. Nenhum relator pode mais pedir vista. É a segunda, né? Agora vamos aqui ao 202. 202, esse 202, Vossa Excelência. É o agravo interno, não? Agravo interno. O agravo interno é na mesma toada. Pronto.
No caso aqui, Vossa Excelência prover o agravio interno, né? Isso. Aliás, no final, bom, pode ser dado até prejudicado, depende, né? Depende aqui do estado de julgamento, está com ficha com o desembargador Manuel. Perfeito. Então, agravio interno cível de Calcaia, 0624610 3823 8060000/50 mil. Agravante de médio de Fortaleza, gravado JLSC. Relativo de Bardo Raimundo. É o agravio interno, Raimundo Nato Silva Santos. Mandou. Mandou, isso vai com vista com Vossa Excelência também, que é o agravio interno relativo a este feito que Vossa Excelência acabou de pedir vista. O agravio instrumento lá e aqui o interno da Unimed, que ataca justamente a interlocutória, né? Isso. 202 e 203. Sim, 203 com vista ao desembargador Emanuel. Desculpe. 201 e 202, é isso. Temos agora o 203, eu vou aqui me adiantando. Desembargador Emanuel, esse Vossa Excelência trouxe, está em mesa. 203, relator de desembargador Carlos. Está com... do sistema pela manhã, realmente, para todos nós. Só depois de 10 horas da manhã, atrapalhou tudo. Então, esse Vossa Excelência não trouxe, não é isso? É o do Ciro, é? É o do... disse, aliás. Esse... Se Deus quiser, eu trago na próxima semana. Tá no prazo? Tem que republicar, né? Não tem problema. Então, vou só anunciar pela ação CID Fortaleza, 0252757.2015, 8060001, apelante Eunício Lopes de Oliveira, apelado Cid Ferreira Gomes. Relator de Bardor Caso Augusto Gomes Correia, não vou fazer toda a resenha. Está com vista de Bardor Emanuel e ele justifica e eu fazer igual quando nós éramos pequenos, né? Estou de prova. Desembargador Emanuel, que o SAGE hoje deu uma pane desde acho que 6 da manhã até as 10, um pouco mais de 10 horas, então atrapalhou muito. Todos nós de quarta-feira, né, acordamos mais cedo, vamos mais cedo ao sistema e estava inoperante. Né? Eu também estou de prova. Você também está de prova. Tem demais. Né? Eu estou de prova. Então, justificado, Desembargador Manuel. Vai ser republicado, segundo a nossa secretaria. Então, o último aqui, eu vou apresentar logo o meu voto, Desembargador Manuel. Até pela ponderação de Vossa Excelência, apelação de Fortaleza, 026-754189221-8060001, apelante Joana Maria de Souza Duarte, apelado Banco Bradesco S.A. É o 206, relator de Desembargador Emanuel. Iniciado o julgamento pelo sistema provisoriamente, o relator apresentou o voto pelo conhecimento parcial para o provimento do recurso. Em sessão, o desembargador Francisco Mauro Ferreira pediu vista dos autos. Adiado o julgamento. Eu vou acompanhar o emitente relator. Esse é o denominado golpe do motoboy, né, que após um estudo percussiente do emitente relator e meu, nós até já discutimos isso aqui nas sessões, na sessão anterior, essa eu me lembro bem, onde essa senhora Joana foi vítima de uma fraude com esse famoso e recorrente golpe do motoboy, onde, através de uma fraude, vamos dizer, sistematizada, né, se liga, se entra em contato com o consumidor, se pega o cartão do consumidor e muitas vezes se pede para digitar a senha nessa ligação telefônica, e o golpe é muito bem engendrado, não é? Inclusive, eu fui assim, tecer assim, com mais detalhes, Bador Zé Ricardo, porque eu tenho acho que é só um adendo, uma observação, né? Que não tem ligação direta com esse fato, com esse feito, com esse processo, mas que o pai da minha assessora, médico, senhor de idade, foi vítima também do golpe do motoboy. E eles usam uma tática, que a gente sabe que é perfeitamente possível, que na ligação é tão convincente, Bador Zé Ricardo, que eles dizem, olha, do banco, no caso dentro dele, é do banco X, tal, houve um problema, eu só preciso trocar o cartão, nós vamos mandar um motoboy
buscar e tal, esse cartão, e o senhor, para verificar essas informações, a veracidade dessas informações, o senhor liga para o seu banco. Só que ele não desliga o aparelho telefônico, que ainda era fixo, né? Não desliga a ligação. O interlocutor, fraudador de Badum. O consumidor desliga e liga, só quem atende é ele mesmo. E ele pede, inclusive, para digitar a senha. Por isso é que o golpe é, assim, de certa forma, bem elaborado, lamentavelmente, né? Bom, o que é fato foi que depois de uma vacilação da jurisprudência, o STJ fixou algumas balizas, que essas balizas se encaixam perfeitamente nessa quesila aqui de relatoria do desembargador Emanuel. É uma pessoa idosa, né, que tem uma hipossuficiência, e um detalhe que é muito importante é que o gasto mensal corriqueiro no cartão de crédito dessa senhora girava em torno de R$ 1.000 e R$ 1.200. Esse era o gasto corriqueiro mensal, durante a relação contratual banco-correntista, banco-consumidora. E com a utilização dessa fraude lamentável, o gasto específico que ela combate é de mais de R$ 16 mil, ou seja, o banco não tomou os cuidados necessários, Badr Zé Ricardo. Quando houve esse aumento violento, abrupto, a curva ascendente de um gasto que se mantinha sempre entre R$ 1.000 e R$ 1.200, de repente passou para 16 mil, o banco deveria ter cuidado, acionado imediatamente a consumidora, indagado da pertinência da realidade daquela contratação ou não. Aí é um parâmetro que o STJ leva muito em consideração e levou de Badr Emanuel acertadamente, que foi 16 vezes maior o gasto, em números redondos, idosa, com essa peculiaridade, o STJ disse, não, aqui houve uma falha na prestação do serviço do banco, defeito na segurança, deve ressarcir, e o Badr Emanuel está aqui provendo exclusivamente para o ressarcimento do dano material, patrimonial, que eu, por essas razões singelas, ligeiras, né, eu acompanho Vossa Excelência na esteira do que tem, como eu já disse, decidido o STJ. O meu voto acompanha Vossa Excelência na integralidade. Dado José Ricardo. Senhor presidente, como muito bem relatou Vossa Excelência, houve durante muito tempo uma oscilação na jurisprudência, sobretudo do STJ, em relação à resolução desse tipo de problema envolvendo relação de consumo de serviços bancários, notadamente no caso aí de cartão de crédito, não é isso? Mas com as achegas trazidas por Vossa Excelência, eu também me alinho ao posicionamento da Câmara, no sentido de acompanhar o judicioso voto do eminente relator. Obrigado, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Anuncio o resultado do julgamento. Recurso de apelação foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do eminente relator, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, e a decisão se deu por unanimidade de votos. Vê, senhor presidente. Ministra Nancy, né? Evoluiu, avançou. Foi. Inclusive, ela agora tinha... entendeu que, na verdade... A Inclusive, culpa... Vossa Excelência falou que foi. tem decisão dela até mandando cobrar dano moral. Né? São reiterados os julgados. São de ambas as turmas. Está bem pacificado. Tá. Porque ela entendia antigamente que havia uma culpa concorrente. Depois ela evoluiu e aderiu ao entendimento dos demais que foi um defeito na segurança, era idoso, foi essa margem que subiu muito, margem não, o valor que subiu muito da despesa e tal, e o banco não tomou os cuidados, aí ela aderiu. Processo não votado do sistema provisório. Temos 40. Vamos aqui devagarinho. Vixe. Foi a folha no saio. Embate de declaração cívica em falta julgar esse 141. É possível. Ou 114. Embate de declaração de ato de desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. 00535619-2009 8060001. Faz 50.001. Eu rasguei aqui. O desembargador Carlos Augusto traz proposta de voto de conhecer e prover os aclaratórios. Faltam votar o desembargador Raimundo Nonato e Emanuel Leite Albuquerque.
Número 114. Que tem em declaratória, tem aquela decisão do ministro que faleceu, Tasso Sanseverino, né, que basta que a notificação chegue até ao endereço escrito lá na... Não precisa mais nem receber. Aquele negócio de não procurado, isso aqui. Eu achei corretíssima a decisão dele. Ora, basta... Mas a gente já vinha aplicando isso, né? Eu e o desembargador Zé Carlos julgamos vários nesse sentido na semana passada. Inclusive, desembargador acho Leonardo, que é recente. aderindo àquilo que você nos colocou no grupo, né, do tema repetitivo, né? Isso. Antigamente havia necessidade de dos Correios recebimento. que mandava. Não precisava ser o devedor. Eu Agora já, basta remeter. já adianto, presidente, que acompanhei o relator. Ausente, né? Era ausente, número não procurado. Então, acho que foi decisão bem acertada. Eu achava que tinha votado em todos os processos. Só tem um. 114, desembargador, Peraí. o provimento que eu gostaria de dar Deixa eu ver, anotei. nos aclaratórios. Peraí, só 114, né? 114. Está aqui o 114. Expurgo? Não. Cumprimento de sentença. Coletivo, engraçado. E o julgado do processo de Vossa Excelência, eu acompanho. E o 161. Pronto, aquela questão do sobrestamento ou não, que não há o que sobresta, né? Então, Vossa Excelência acompanha o Vossa Excelência Carlos. está botando aqui sobrestamento do feito, inocorrência. Espera aí, colegas. Nós estamos no 114 ainda. 114. Eu estou no 114. É o 5/19. Perfeito. O Badocas está provendo. Mas está aqui, ó, sobrestamento de feito, inocorrência. Perfeito. Aquela questão de 2014, aí, pronto, é o entendimento de Vossa Excelência. Pronto, perfeito. Acompanha. Anuncio o estado do embargos de declaração conhecidos e providos. Decisão unânime. Julgamento encerrado. Não sobresta. 161, de Bador Emanuel Leite Albuquerque, não votou. 161, de relator de Bador Carlos Augusto. 161. Apelação Cid Heriotaba, 0200 315 50 do 22/8 06 0157. Apelante Banco Bradesco Financiamento, S.A. Pelado, José Isaías Rodrigues Magalhães. Isso aqui foi dentro desse pensamento já. Não existe aquela questão, não existe o número. Aí já vai para... Aí já seria o caso de não descaracterizar a mora. Não existe o número. Ora, se você, no banco, na entidade bancária, você fornecer seu endereço, ele vai lá no endereço fornecido e chega e não tem um número, né? Então, vai na mesma cesta. Nós temos entendimento, pelo menos eu que me lembro, não sei, Vossa Excelência, Não. de que mora caracterizada, não é isso? Mora caracterizada. Perfeito. Não descaracteriza. Perfeito. Inclusive, os meus que eu estou trazendo de buscar apreensão, e tudo nesse sentido, seguindo já o pensamento de Vossa Excelência. Eu não sei se Vossa Excelência também já trouxe processo nesse sentido. Tem, o Padre Zé também tem. Então, daí... Não. Quando o contrato só prevê só o nome da rua, não tem um número. Não existe um número. Não, é porque antes a gente entendia que descaracterizava a mora. Não tinha mora. É daí que eu não vou... Viu? Foi um aperreio danado, eu acabei não lhe telefonando. É isso aí. É porque vem protege para edital na demonstração. Aquele entendimento anterior. Mora não comprovada. Viu, Edmar Carlos? Que esse aqui é o entendimento que já foi suplantado. Nesse cara, mora comprovada. Exatamente dentro dessa ordem de pensamento. O número mudou-se. Ausente aí.
Diferente. Mas Raulzito já entra no tema 1132 do STJ agora. Já entra no tema 1132. Não precisa receber. Não precisa receber, é só mandar. Só mandar. Saiu a missiva, está valendo a mora. Boa postagem. Mas eu acho que aí estica a baladeira. Mas é o repetitivo. É desse tema aí. E antes do repetitivo, a gente já entendia, a Câmara já entendia, de que quando esse defeito no endereço constava no contrato e que era a informação fornecida pelo consumidor, a mora estava comprovada. Em razão da boa-fé objetivo. Exatamente. Nós temos N julgamentos. Inclusive, Que é esse caso aí idêntico a esse. Inclusive, esse partiu do pedido de vista meu em processo do desembargador Carlos, que depois aderiu. Então, é bom com a questão de ausente, ver direitinho para não acontecer de uma turma decidir de uma forma e a gente decidir de outra. Porque eu acho que aí esticaram. Aí fala que é um Zé Pessoa não está. Viajou, o apartamento está fechado, ou a casa está fechada, tem uma situação de... É o repetitivo atual, não tem saída. Eu achei também, digamos, exagerado em algumas situações, mas é o repetitivo. Não precisa vencimento, Badão Zé Carlos. É só mandar. Mandou para o endereço que consta lá, se recebeu, não recebeu, se está ausente, se viajou. Aí Teve um senhor que morava em São Paulo, tinha um apartamento aqui, atrasou 3 ou 4 prestações, chegou lá, entregou lá para o rapaz da portaria, isso foi considerado válido, estava comigo e eu não tive como, esse caso eu não tive como, realmente não aceitar a existência da mora. Tirar para ajustar. Tirar a divisa para ajustar o entendimento da Câmara. E esse do entendimento. 1132. 1132. E ele vai tirar de mesa para ajustar. Pronto, perfeito. Perfeito? Mas, Vossa Excelência... Não, aí eu acompanho Vossa Excelência. Com ajuste eu acompanho, pronto. Não, se acompanha, Vossa Excelência lava só o voto. Pronto. Não precisa tirar de mesa, não. Precisa não. Não. Se você não vai adequar a comprovação da mora, que é o time da Câmara. Você está aderindo? Tasso Sanseverino. Só ver lá. Faleceu, cara. Faleceu há pouco tempo. Então, está conhecendo e provendo o recurso do banco. Correto, colega? Correto. Vou anunciar o resultado do julgamento. O recurso foi conhecido e provido nos termos do voto do eminente relator. E Vossa Excelência lavra o acordo nos termos que foi decidido, lógico. Esta pauta, temos conflito de competência civil, 0002-72784-2023-806-0000, suscitante juiz de direito da segunda vara da Comarca de Pacajus, suscitado juiz de direito da 21ª vara civil da Comarca de Fortaleza, relator de desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. A Câmara decidiu da seguinte forma: conheceu do conflito para declarar competente o juízo suscitado. Juízo suscitado. Ou seja, 21ª vara civil da Comarca de Fortaleza, o julgamento é unânime, está encerrado. Gostei dos 40 aí. Colegas, não temos mais nenhum processo com destaque. Nesse momento, eu declaro julgados de forma definitiva todos aqueles processos, recursos que constam, lógico, da nossa pauta de julgamento, que não houve nenhum destaque e já se encontram com votações provisórias unânimes, e eu torno-as em definitivas esses julgamentos. Torno-os em definitivo todos esses julgamentos. Colegas, mais alguma observação, requerimento Agora. a fazer? É só para consertar o ar-condicionado. Já estão lá, né? Tem 5 pessoas, né? Então vamos suspender por hora, né, Badão Donato? Já estão lá consertando, né?
Já tem 5 lá consertando, segundo a assistência ali, 5 pessoas, técnicos. Aí aquele ofício a gente aguarda, né? Não precisa mais não, né? Graças a Deus. Aniversariou a desembargadora Ângela. Já? Foi? Então, pronto, foi, perfeito. Mais alguma coisa, colegas? Resolvido. Então, declaro encerrada a sessão, agradeço a presença de todos, seja que estão aqui presentes, seja de forma virtual. Né? Um bom resto de tarde, uma ótima noite, que Deus continue nos abençoando e iluminando. Amém. Para Boa todos tarde. nós.